estejam todos bem. Como vocês já sabem, me chamo Elias Lima e sou o professor de filosofia de vocês. E hoje, para a nossa quarta aula de filosofia do bimestre, eu gostaria de falar a respeito de filosofias não europeias e, no caso específico de hoje, de filosofia africana. E mais especificamente ainda, né, de um conceito que faz parte da filosofia africana, que é o conceito de ancestralidade. Muito bem, existe uma diferença basilar, né, entre filosofia africana e filosofia grega antiga, filosofia europeia. Como vocês já sabem, a filosofia europeia surgiu com a tentativa de sistematizar o conhecimento a respeito do mundo, de elaborar um conhecimento sistemático, rigoroso desse mundo, através da racionalidade. Então a ideia e o conceito de racionalidade na filosofia grega antiga e de lá para cá, né, de toda a filosofia europeia, é muito importante mesmo, né, esse conceito de racionalidade. Já a filosofia africana, ela não distingue isso, ela não coloca a racionalidade como o conceito mais importante nessa metodologia de pensar o mundo. Os gregos antigos diziam que a racionalidade, por ser uma característica supostamente universal, todos os seres humanos têm, era possível, né, espalhar o conhecimento, construir o conhecimento e ensinar uns aos outros através disso, né, através da racionalidade. E a racionalidade seria a coisa mais importante quando se trata de filosofia. Já a filosofia africana, ela não separa, ela não distingue isso entre racionalidade e não racionalidade. Para ela, né, o conhecimento se desenvolve e é válido, é legítimo, de variadas formas, não apenas através da racionalidade. Então, ela não separa o lúdico, a mitologia, o sobrenatural. Então, tudo isso continua sendo parte da filosofia, né, e não apenas a racionalidade. Então, estranhamente, apesar de muito se dizer que filosofia não serve para nada, a filosofia grega ela funcionou como uma arma. Ela funcionou para legitimar, supostamente, né, uma superioridade do europeu, né, a forma de pensar europeia, né, através dessa racionalidade. E assim, né, dessa forma, ela legitimou também os abusos desse europeu pelo mundo afora, né? E legitimou isso que a gente vive até hoje, né? O que se chama, né, nas ciências humanas de eurocentrismo, ou seja, tudo que vem da Europa, né? E a Grécia antiga é a Europa, né? Então tudo que vem da Europa é tido como universal, como correto, como válido, como melhor, e tudo que não é, né, europeu é subvalorizado e, portanto, pode ser, em variados momentos da história, né, pode ser explorado, pode ser aviltado, né, e, pode ser assim, machucado e até, né, assassinado. Então, essa filosofia grega, europeia, serviu para legitimar a suposta superioridade do homem branco, né, europeu, e a sua forma de pensar, para dizer que o negro africano era um sub-humano, não era humano. Então ele poderia ser explorado de forma aviltante, de forma desumana, como foi o caso, né, desse processo histórico, desse fenômeno histórico horrível, né, por quase 400 anos de escravidão negra africana. Então, tendo por base isso, a filosofia africana, ela surge, né, com uma tentativa, né, de se antagonizar, ou seja, ser contra, né, essa superioridade da filosofia grega e também, né, em consequência dessa superioridade do europeu. Então, essa filosofia ela vai ser uma filosofia que se contrapõe, né, a essa filosofia grega. Então, ela vai ser além de ser um pensamento, né, a respeito do mundo, né, como se constitui, né, o mundo para o negro, o africano, como também uma ferramenta de dizer, ó, a gente é sim humano, a gente sim consegue pensar de forma racional, a gente sim consegue fazer filosofia, embora seja uma filosofia diferente. E aí tem duas formas de entender, né, essa filosofia africana. Uma filosofia feita na própria África, né, continente africano. Lembre-se também, né, toda vez que vocês ouvirem falar de África,
é muito comum, no senso comum, né, das pessoas entenderem como fosse um país, né? Mas não é um único país, é um continente inteiro. E dentro desse continente existem vários países. E dentro de cada país existem várias nações, né? Várias etnias. Então é um mundo muito plural, muito diverso, né? Então você pode ter a filosofia africana como essa filosofia produzida na própria África continental, ou você pode entender como uma filosofia produzida pelos africanos da diáspora. Né? Diáspora é uma palavrinha que significa a dispersão de um povo pelo mundo. E aí, normalmente, essa dispersão é forçada. Pode ser por perseguição política, perseguição étnica, pode ser por guerra. No caso da África diaspórica, né? Os africanos que foram jogados ao redor do mundo foi forçada, motivada exatamente pela escravidão negra. Então, existem essas duas formas de entender, né? Filosofia africana, produzida lá na própria África ou produzida pelos africanos, né, ao redor do mundo e por seus descendentes. Então, e aí também existe, né, algumas reivindicações a respeito dessa filosofia. Então, primeiro, ela pode se reivindicar uma legitimidade, né, uma importância por dizer que a filosofia africana é anterior à grega. Então, a filosofia grega que surgiu no século V a.C., então, surgiu como essa tentativa de pensar o mundo de forma racional, que é uma faculdade humana. E por isso é original, né? E nunca teve nenhuma forma anterior. E aí os filósofos da África, os filósofos africanos dizem, já na África antiga, anterior ao surgimento da filosofia na Grécia, existia formas de pensar o mundo. Obviamente, né, não se excluía o sagrado, o lúdico, as mitologias, junto com a racionalidade. Então, tudo isso era uma forma de pensar o mundo. E se a gente entende filosofia como uma forma de pensar o mundo, então existia sim filosofia antes da Grécia Antiga. Inclusive, né, alguns autores e pesquisadores falam que pensadores gregos, eles viajaram até a África, tomaram conhecimento desse conhecimento e aí voltaram à Grécia e, se inspirando nesses conhecimentos, inauguraram a filosofia grega antiga e, portanto, a filosofia europeia. E aí uma outra forma de reivindicar legitimidade, né, da filosofia africana é dizer que a filosofia africana tem seus próprios temas, né, seus próprios temas e problematizações e metodologias. Enquanto a filosofia europeia tem como característica principal usar a racionalidade para pensar o todo, né, a filosofia africana, ou as filosofias africanas, né, tem metodologias que não excluem, né, as outras formas de pensar, né, lúdico, mitologia, o sagrado, literatura, né, a sensibilidade, incluindo, né, a sensibilidade com o sagrado, né, com o sobrenatural, e os seus temas, né, que são temas ligados a tentar construir uma dignidade humana negra e também mostrar uma identidade negra, ok? Aí, com isso a gente vê que tem um embate entre razão e sensação. A filosofia africana, ela é muito mais pela sensação, ela é muito mais uma estética da vida. Lembre-se, né? Estética vem de aesthesis, né? Sensações. Então, como você experimenta o mundo através dos seus sentidos, e não apenas os 5, né? Que a gente tem tato, olfato, paladar, visão e audição. Mas os seus sentidos é mais amplo, incluindo como você experimenta o sobrenatural, né? Como você experimenta a sua religiosidade. Porque lembre, o que a gente chama hoje de mitologia, para os antigos, né, eram a sua forma de experimentar a religiosidade. Realmente a gente chega ao conceito de ancestralidade. O conceito de ancestralidade, se a gente vai no dicionário comum, vai estar lá tudo que remete aos ancestrais, aos seus antecedentes, né? De onde você descende, né? Dos seus ascendentes. Então, porém, do ponto de vista filosófico africano, ancestralidade remete àquilo que te constitui enquanto coletividade. Você não veio no mundo sozinho, você não está sozinho,
Então você está sempre com uma coletividade. Inicialmente, pelo menos, né, pai e mãe. Aí depois de pai e mãe tem avós, aí avós de parte de pai, avós de parte de mãe, e aí bisavós, tataravós, e assim, e até expandindo, né, o máximo possível. Então você, agora, nesse exato momento, é fruto de uma coletividade. Aquilo que te constitui, aquilo que te faz é uma coletividade. E você tem que saber disso. Então você deve respeito a essa ancestralidade. Então tem um respeito a essa tradição. Não que você não vá mudar, né? Então, parece que o percurso da humanidade envolve mudanças o tempo todo. Não é que você vai respeitar a tradição ao ponto de seguir sempre do mesmo jeito. Você vai reinventar essa tradição, mas você tem um respeito por essa tradição, por saber que você não está sozinho no mundo. Você é fruto dessa coletividade, né? E você é fruto do que essa coletividade construiu ao longo do tempo. Então você deve respeito a essa tradição construída coletivamente ao longo do tempo. Né? E aí essa coletividade também, essa ancestralidade remete ao sagrado. Lembre-se, né? Nas religiões de matriz africana, os orixás, né? Alguns orixás, que se a gente fosse fazer uma analogia, seria mais ou menos os santos. Né? Então, alguns orixás, eles são ancestrais que passaram por um processo de sacralização e viraram orixás. Então, essa ancestralidade envolve também a dimensão do sagrado. Você respeita a tradição, né? Toda a coletividade, incluindo os ancestrais que já faleceram. Você respeita o coletivo que ainda está vivo, né, que são os ancestrais que ainda estão vivos, a sua coletividade atual, né, dos mais velhos. Por isso que nas tradições africanas tem um respeito pelas pessoas mais velhas, coisa que o Ocidente não tem, né? E também remete ao processo de aprendizagem, né? Como são culturas de textos orais, né, então não textos escritos, você aprende, né, com os seus ancestrais vivos. Eles são detentores do conhecimento e eles transmitem, né, para os mais jovens através da oralidade, ou seja, textos orais. Então, esse conteúdo, e agora a gente encerra aqui, né, esse conteúdo, ele não está no livro de vocês, esse também funciona como uma crítica, né? Apesar de ser um livro muito bom, ele não trata desse tema exatamente por ser, né, um livro eurocêntrico, né? Então ele não está no livro de vocês, então apenas hoje, né, vocês podem pesquisar, né, em outros meios. Né? Na internet tem muito, no YouTube também tem muito a respeito desse tema. Então você pode pesquisar por esse vídeo, pode pesquisar por outros, né, outros vídeos no YouTube e também, né, na internet. Se você colocar lá no site de busca com filosofia africana, vai também aparecer muita coisa, ok? Com isso eu fico por aqui e espero que todos estejam bem.